Junta-se agora em estúdio o comentador desportivo Jorge Batista. Jorge, muito bem-vindo ao Fala Portugal. Comecemos precisamente por toda esta polémica. Como é que analisa este caso? Não é fácil de analisar, sobretudo parece-me um caso deprimente, quer dizer, de uma pessoa com responsabilidade do Presidente da Federação Espanhola, que ainda por cima está ligado à candidatura portuguesa para o Mundial 2030, portanto, e aqui, se bem que a Federação Portuguesa de Futebol já veio dizer como é costume normalmente, mas não se passa nada e tal, isto, normalmente sacode água do capote, mas isto é um caso demasiado grave. Não sou puritano, e pouco mais ou menos, mas quando a jogadora diz que não foi consentido, é um Presidente da Federação, não é propriamente o roupeiro, ou com todo o respeito, ou outro elemento qualquer, ou outro jogador. Eu já fiz campeonatos do mundo feminino, já fiz europeus femininos, já vi coisas que se calhar muita gente nem pensaria, mas quer dizer, não é propriamente ao vivo e a cores. Devia ter-se demitido. Ele devia-se ter demitido, quer dizer, pelos vistos ele é o único que anda no passo certo, os outros andam todos no passo errado. Ele diz que vai até processar toda a gente que o está a criticar ou caluniar ou lá o que é, então vai ter que, não vai fazer outra coisa, porque em Espanha parece-me que é uníssono a vontade de que o senhor e agora com este abandone a comunicado das jogadoras, comunicado às jogadoras, há uma série de comunicados, há 4 ou 5 entidades que vão colocar processos a este Presidente da Federação. Quer dizer, isto não é um comportamento de um Presidente da Federação, sobretudo quando nem sequer tem o consentimento, quer dizer, e sabendo que as câmaras estão a olhar, por muito regozijo que ele tenha pela conquista do Campeonato do Mundo, o que é que ele vai fazer se forem os homens a ganhar o campeonato? Também vai beijar, não é uma coisa natural. Hoje em dia, então, é quase mais natural que o contrário. Mas, quer dizer, isto faz sentido? Não faz sentido nenhum. Portanto, era uma pessoa que devia meter a mão na consciência, ir-se embora, porque cometeu, não foi 2 erros gravíssimos, aquele dos genitais, é uma coisa que não lembra ao diabo numa tribuna de honra de um jogo com esta importância. Portanto, quer dizer, é só passos a caminho do abismo, mas continua ali firme e irto no sentido de continuar agarrado ao poder que é a Federação Portuguesa de Futebol. Como sabemos, tem um prestígio enorme e não só. Vamos esperar pelo desfecho deste caso. Por cá, Jorge, arranca mais uma jornada do futebol português. Do que tem visto, o que é que tem surpreendido mais aqui neste campeonato português? Bom, o que me tem surpreendido mais é a dificuldade dos grandes em conseguirem desenvencilhar dos hipotéticos mais pequenos clubes. Ainda estamos no início. A mim não me surpreende muito porque normalmente nos inícios dos campeonatos as equipas estão fisicamente mais ou menos no mesmo nível, porque hoje trabalha-se bem, até nos clubes mais pequenos se trabalha muitíssimo bem. E normalmente neste início de campeonato todos têm mais ou menos a mesma força e a mesma preparação. O que marca a diferença depois aí é a capacidade técnica individual e coletiva das equipas maiores. Mas como quem corre muito normalmente atrapalha, portanto, é normal, tem tido bastantes dificuldades. Parece uma coisa assim muito simples, mas o futebol não é nenhuma ciência oculta, quer dizer, as coisas são simples de entender. E neste caso, dá-me a ideia que há, para já, um equilíbrio entre algumas das equipas. Repara, o Famalicão que vai jogar agora com o Sporting foi ganhar a Braga, depois perdeu o jogo seguinte, ou empatou o jogo seguinte. Portanto, quer dizer, há aqui ainda muita incerteza neste início de campeonato. O Benfica não começou bem. E olhando para os 3 grandes, de facto, o Benfica já conta com uma derrota. Porto e Sporting parecem um pouco mais afinados? Ou ainda é muito cedo para fazer essa estão mais afinados porque têm ganho, quer dizer, mas não têm jogado para aí fora. Por isso é que eu estava a dizer que o Porto também não tem estado muito bem, apesar de ter ganho, quer dizer, ganhou quase em esforço nos últimos segundos, nos últimos minutos da partida. O Sporting, enfim, parece-me aquele assim até mais solto, digamos assim, mas ainda um bocadinho perro, que é normal. E depois, quer dizer, o Braga então nem se fala, quer dizer, e agora tem a possibilidade, tem a mente na Liga dos Campeões, o que eu entendo perfeitamente, e portanto está, enfim, em 2 frentes. Mas digamos que neste momento é um pouco difícil fazer uma avaliação propriamente daquilo que as equipas ainda podem dar. Repara, o Boa Vista lidera o campeonato. Alguém estava à espera que o Boa Vista liderasse o campeonato com a mesma equipa praticamente do ano anterior, porque não é permitido fazer contratações ao Boa Vista. Portanto, ainda por cima teve saídas, isto parece milagre. Mas as coisas depois vão se compondo e já se sabe a meio da temporada que estas equipas que ainda hoje estão fisicamente ao mesmo nível começam a quebrar porque os plantéis são muito mais curtos, vêm as lesões, vem o cansaço, etc. E aí é que se nota realmente o fosso, que ele existe, enorme, entre 4, 5 grandes equipas do nosso campeonato e o resto. Ainda só assistimos a 2 jornadas, mas já houve aqui algum ruído entre Vlaco Dimos e Roger Schmidt. Como é que viu tudo isto? Olha, é uma coisa terrível. Eu ouvi hoje a explicação do Sr. Vlaco Dimos, do Sr. Roger Schmidt, perdão, e eu pensava que a coisa já estava sanada, mas quer dizer, ele ainda se foi enterrar mais
passa a expressão, porque ele veio dizer que é uma coisa que ele costuma fazer com os jogadores, dizer nas conferências de imprensa. Eu nunca tinha ouvido, quer dizer, aquilo que ele disse, o Vlaco Dimos foi a primeira vez que eu tinha ouvido da parte do Sr. Roger Schmidt. Eu acho que ele não esperava, era a reação que aconteceu. E também acho que há pessoas ainda que procuram defender uma situação destas, que eu acho ainda mais incrível. Já ouvi até colegas meus defender esta situação, que não foi tão grave, porque ele disse uma coisa banal, quer dizer, praticamente crucificar um jogador que nem sequer teve a responsabilidade que ele, treinador, teve no decorrer daquele jogo. Quer dizer, ele é o principal responsável, que foi ele que fez as substituições, foi ele que praticamente cometeu os maiores erros para a derrota do Benfica, e agora vai dizer que o Vlaco Dimos. É óbvio que isto agora dilui-se tudo. O Di Maria também reagiu da maneira intempestiva que reagiu e já veio dizer que não gosta de sair, etc. Já parinhos quentes. Creio que com a história do Vlaco Dimos também vamos assistir àquilo que já assistimos no tempo do Jorge Jesus. Mas quer dizer, tudo isto fica mal, que é um desgaste tremendo para um clube que devia, enfim, proteger um bocado esta situação. Sobretudo um guarda-redes que nunca foi bem amado no Benfica, o que é estranho, porque está lá há 6 anos e há 6 anos que é titular. Só para terminar, um comentário rápido, esta surpresa de João Moutinho no Sporting de Braga, quando aparentemente achávamos que iria terminar no Futebol Clube do Porto. Exato, é outra particularidade do nosso futebol. Vinha para o Braga, depois o Porto quis, e ele ia já para o Futebol Clube do Porto, acho que já tinha tudo acertado, não assinou, porque senão não podia ir, mas já tinha tudo acertado com o Futebol Clube do Porto, agora ao volte-face de ter regressado ao Sporting Braga. É tudo muito estranho, sinceramente, se me perguntares porque é que aquilo aconteceu, não faço ideia. Mas pode acrescentar valor ao Braga? Não, claro que acrescenta valor ao Braga. Se ele estiver bem fisicamente, eu acho que é um excelente jogador. E tem uma fotocópia ali no Benfica que se chama João Neves, que é tal e qual em tudo, na estrutura física, no jogo, etc. Mas o João Moutinho, enfim, tem um lastro de competência atrás dele durante muitos anos. Portanto, continua a ser, e sobretudo para o nosso campeonato, que não é propriamente, não tem propriamente o ritmo e a velocidade do campeonato inglês. Portanto, para o nosso campeonato, que é muito desequilibrado, lá está, daqui a meia dúzia de jornadas, nota-se, ele pode continuar a ser um jogador importantíssimo para o Sporting Braga, neste caso já ia dizer para o Futebol do Porto, mas não, é para o Braga. Não sei se até lá não há outra alteração. Vamos esperar. Muito bem, Jorge, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.